É que eu gostaria de mostrar, né, aqui, coisa bem em cima onde está aí, que foi o nome da vereadora. Erivânia da Silva Neves. A data que foi recebido. Aí vai filmando aí de um por um aí, ó. Tá dando para filmar? Tá, só vou pegar só a data que não tá. Aí o nome da vereadora. Erivânia. Já peguei já o nome da vereadora. Que está aqui um requerimento que quando eu tive o derrame de o sangramento pelo nariz, né? Então eles me matam, os médicos, enfermeira, do porteiro, a todas as pessoas que trabalhavam no hospital, menos as mulheres que lavavam a roupa e que passavam do hospital. Mas o resto me maltratava demais, me humilhava. Chegou o ponto eu com sangramento no nariz, com a pressão de 24 por 18, assim eles me informou que a minha pressão estava de 24 por 18. No lugar deles me dar o remédio, não mandou foi que eu ficasse sentada lá na entrada, e eu botando sangue direto pelo nariz, com a pressão alta demais, sentindo tontura, um descaso muito grande. Se fosse de eu morrer, eu tinha morrido. Eu tinha morrido. O meu esposo estava internado também no hospital, quer dizer, ficou meu esposo e eu no hospital. E o descaso muito grande que aonde eu fiz aqui o requerimento, né, o requerimento a excelentíssima senhora Erivânia da Silva Neves, presidente da Câmara de Carinhanha, coisa aqui, bem aqui para as pessoas verem aqui, ó, para não dizer assim que é mentira. Então, eu fiz todos os apelos, fiz o requerimento para a presidente da Câmara, né, para fiscalizar, tomar providência a respeito do hospital, né. Muito humilhante. Eu fiz a queixa 2 vezes na delegacia a respeito dos maltratos que tem um médico lá que não atendia meu esposo. Aí meu esposo pegou uma bactéria lá no hospital, né? E essa bactéria é coisa engraçada. Ele coçava demais o corpo e ele falava que tinha coisa coçando no corpo dele, mordendo. E eu olhava, as pessoas que trabalham na minha casa mandavam olhar para ver, nós não enxergava nada. Quando foi um dia, né, ele pediu para mim coçar debaixo do braço dele. Axila, né? Que quando eu falei com ele que ele arribasse o braço, que ele arribou, e eu coçando ali debaixo do braço dele, né? Eu vou falar no meu linguajar. Aí quando eu tirei a mão ali debaixo do braço dele, aonde eu estava coçando, que eu passei a mão no rosto, aí com poucos segundos no meu rosto começou a caminhar. É como se fosse um mínimo de uma peixelinga de galinha, assim, é como se uma peixelinga tivesse nascido naquele dia, naquela hora. Eu sei, né? Caminhando, né? Caminhando no meu rosto. Aí que eu achei estranho, eu falei, mas eu não mexi com galinha, com passarinho, com nada. E depois que eu coçando debaixo do braço do meu esposo, e ele queixando, e eu falava para os médicos do hospital sobre essa coceira que eles achavam que não era real.
Aí agora foi onde foi descoberto que realmente ele estava com esse fungo que ele pegou de dentro do hospital, Essa né? bactéria, né? A bactéria, né? Que pegou de dentro do hospital, que era um quarto das mulheres ganhar menino, como não tinha vaga lá, aí colocaram ele no quarto das mulheres ganhar neném. Ganhar neném, assim, as que ganhavam neném, né? Fica naquele quarto. Aí agora foi que eles encaminhou meu esposo para Gonambi, marcou o exame, foi para Gonambi, chegou lá, a médica passou os remédios, né? Para matar essa bactéria. Eu falo bactéria. Matar esse micose, que até para ele, para mim, passou o remédio também, que está aqui, a receita, que eu gostaria que você mostrasse primeiro a primeira página, né? Coisa bem do início até o fim. Aqui está o outro lado, né? Aí o que aconteceu? Quando que foi medicado tudo, passei na farmácia, comprei os remédios, porque os remédios que a médica passou não encontrava lá nas farmácias em Carinhã, então eu já aproveitei e já comprei os remédios e retornamos para o hospital, porque ele não estava de alta, ele estava no hospital. Aí quando chegou no hospital, a enfermeira-chefe, que é a filha do finado, aquele advogado Oswaldo, né? Que era a chefe lá que estava comandando, e o doutor Marlino, que eu chamei ele Marlino, não aceitava meu esposo mais no hospital de forma alguma, né? Foi humilhante. Aí, com muito sacrifício, meu esposo não podia passar da hora de tomar o remédio. Aí agora eu implorando o descaso de todas as enfermeiras, enfermeiro, médico, que lá um que eu ainda que eu tirava desse dia, só as que lavavam e passavam. Cuidar da limpeza, né? Não, só as que lavam a roupa, porque até da limpeza nem todas eu tiro também não. Aí agora foi um descaso muito grande, meu esposo ficou jogado lá dentro numa cama, sem forrar, sem alimentar, que ele tem problema de diabetes, né? Sem alimentar, e eu sempre batendo na treca com a moça, ele não está de alta porque ele foi fazer o exame em Gonambi, e ele saiu daqui na ambulância, daqui do hospital, que levou nós lá para fazer o exame, retornamos, que foi até a Iracema, que mandou, né? Mandou, que ela que comandava lá o hospital. Aí e eles batiam na tecla que meu esposo estava de alta, que eu tinha tirado ele na marra e na força, que jamais eu vou fazer isso no estado que o meu esposo vivia e sofria convulsão. Jamais eu ia tirar ele do hospital por minha conta, que eu não sou nenhuma louca. Aí agora foi que eu peguei a receita, que é justamente essa receita que eu mostrei, e mostrei os remédios para ela, para a enfermeira. Aí agora ela falou comigo que eu pegasse, que eu falando com ela sobre o remédio, que o meu esposo não podia passar da hora de tomar o remédio, ela mandou que eu pegasse os remédios, né? Os remédios que a doutora de lá de Gonambi tinha passado, que era o sabonete e o creme, que eu desse para meu esposo beber. Né? Foi muito humilhante, muito chocante. Fui à delegacia, registrei a queixa, que é o mesmo delegado doutor Pedro, e até a data de hoje eu nunca fui chamado, nunca houve uma audiência sequer. O doutor Marlino aconteceu também, que meu esposo sofrendo convulsão, estava com problema de pneumonia, com muita dor no corpo, com febre, né?
Ele não atendia meu esposo, que depois eu vou voltar a fazer um vídeo contando a história todinha dessa parte do Dr. Marlino, que da desfeita que ele fez, que eu já procurei outro hospital particular, chego lá e também não recebeu meu esposo, eu fiquei com meu esposo igual jogando bola pra lá, pra cá, pra lá, e o hospital tipo uma peteca, aceitava meu esposo, né? Fui registrei a queixa na delegacia também, até a data de hoje não vi resposta. Então é muito humilhante, é muito chocante. Eu gostaria que o mundo inteiro visse a situação da cidade de Carinhanha, o hospital, meu esposo tem o braço deslocado, porque com poucos dias que ele sofreu a convulsão, que foi fazer o exame da cabeça, né, a tomografia, e eu sei que com essa história o braço dele ficou fora de lugar, ele chorava, ele gritava de dor dia e noite, e médico não importou. Quando que eu fui dando fé, aí foi que, devido ao AVC, foi ajudando murchar o braço, né? Que hoje ele não sente mais dor no braço, que acostumou, mas até hoje o braço é fora do lugar, né? Então, essa bactéria foi pegada dentro do hospital, né? Além de foi pegado essa bactéria, as humilhações da enfermeira, dos médicos, que o único médico que eu dou nota 1000, nota 10, é o doutor Zé Antônio, né? O doutor Zé Antônio, ele tinha o maior prazer de atender meu esposo, de me atender. Constantemente ele ia lá, quando era o dia do plantão dele, constantemente ele estava lá dando assistência ao meu esposo. Então é o único médico que eu dou nota 1000 dentro do hospital de Carinhanha, é o doutor Zé Antônio. Aí no caso que eu quero explicar também sobre o que ele estava com pneumonia, e o médico dando outros remédios para ele, não dava, como não recebia ele no hospital, foi aonde que o vereador Gilvan, eu liguei para o vereador Gilvan crente, contei a situação, foi o único vereador também que chegou ao hospital quando eu expliquei a situação do meu esposo. Ele foi ao hospital, chegou lá, ele viu a situação, meu esposo jogado para lá, né? E eu desesperada, chorando, devido à situação do meu esposo, porque eles mentiam, o médico, todo mundo lá dentro, Iracema, todo mundo mentia que não tinha vaga para ele, né? Em Guanambi, né? Eles fingiam que estavam tentando arrumar a vaga para ele, mas tudo era mentira. Aí, quando o Gilvan chegou no hospital, que conversou com o médico, conversou com eles todos lá dentro de poucos segundos, apareceu a vaga, né? Apareceu a vaga em Guanambi. Quando ele chegou lá em Guanambi, que foi fazer os exames, que o médico disse que só internaria ele depois que fizesse todos os exames. Quando foi fazer o exame, lá no hospital de Carinhanha era uma coisa, e no hospital de Guanambi já era outra. A pneumonia, que já estava bem grave a pneumonia. Se não tivesse, primeiramente Deus, depois o vereador Gilvan, né, que conseguiu transferir o meu esposo para Guanambi, né, para Guanambi, e aí onde foi descoberto que meu esposo estava com pneumonia altíssima, né? Altíssima. E sendo que eles mentindo. Então, desse jeito, se o vereador não tivesse arrumado essa vaga para a senhora, então desse jeito ele morria. Ele tinha morrido pelos médicos, pelos diretores do hospital, pela prefeita, que eu corri lá na prefeitura, eu gastei todo meio de socorro, eu entrei em desespero porque eu tenho medo de perder meu esposo, que ele para mim foi mais que um pai, mais que um esposo, um irmão, ele é a família
que eu não tive pai, mãe, ninguém para me apoiar, então eu encontrei no meu esposo. Aonde que eu tive amor, carinho, afeto, foi até depois de eu casada com ele. Né? Então eu amo meu esposo, lutei, levei pancada dentro de Carinhanha, sofri demais, né? Mas eu agradeço a Deus pela força e a coragem que Jesus me deu, que eu enfrentei tudo, fiz denúncia e tem também da ambulância, né? Que eu querendo tirar meu esposo para Brasília porque ele estava sofrendo convulsão, uma atrás da outra, e o médico não dava o remédio para ele parar a convulsão. Foi que eu tirei também ele na marra. Esse daí pode dizer que eu tirei ele da marra, que se eu não tivesse tirado ele do hospital e levado para Brasília, que eu implorava a prefeitura para arrumar a ambulância, eu implorava de todas as formas, não consegui, dizer que não tinha verba nenhuma para liberar a ambulância para levar ele para Brasília. Eu fretei a ambulância, paguei a ambulância com meu dinheiro, eu provo para Deus, para a justiça, que eu paguei a ambulância com meu dinheiro, e se eu não tivesse tirado meu esposo esse dia levado para Brasília, ele tinha morrido dentro do hospital, porque eu tinha certeza absoluta que eles lá estavam combinados deixar o meu esposo morrer, que justamente o pessoal da ambulância viu o descaso que todos eles lá fez na hora de meu esposo entrar na ambulância e levar para Brasília. Quando chegou lá em Brasília, que os médicos viram a situação dele, os médicos falaram que os médicos lá na cidade de Carinhanha não era médico, era açougueiro, porque como é que deixava o homem ficar sofrendo convulsão constantemente e não aplicou um remédio que hoje é o que ele toma, que esses remédios já foram os médicos de Brasília que passou para ele, né? Então, eu tenho muito sentimento, muita mágoa, muita revolta, muita tristeza, dali o que de dentro de Carinhanha, da desfeita, começando da prefeita, né, o hospital, a delegacia, Ministério Público. Então, meu sofrimento foi enorme. Eu agradeço a Deus por eu não ter ficado louca e nem ter entrado totalmente em depressão, aquela depressão que não tem mais jeito. Porque o que eu sofri para poder meu esposo hoje estar vivo, o que eu lutei pelo meu esposo, o que eu sofri, eu não desejo nem para eles mesmos, que tanto causou sofrimento para meu esposo e para mim também, porque é chocante, é doloroso você ver a pessoa que você ama morrendo amigo, sendo maltratado por enfermeira, maltratado pelos médicos, maltratado pelo porteiro, maltratado por todas as pessoas, maltratado pela polícia, maltratado por delegado, maltratado por todo mundo. Então é chocante, que isso aí eu gosto que o Brasil veja o que eu sofri pelo meu esposo, para eu não ver ele morrer amigo dentro do hospital, que o sofrimento foi tão grande dentro do hospital de humilhação, que eu fiz denúncia. Qualquer um pode ir em Brasília, que vai ver lá as denúncias que eu fiz em Brasília. Então, no dia que eu dei a denúncia em Brasília sobre o hospital, o sofrimento que estava fazendo comigo e meu esposo no hospital, que eu já tinha até medo de beber água lá dentro do hospital, com medo deles me envenenar, né? E eu sempre falava com ele que se meu esposo morresse, eu não ia enterrar ele lá dentro de Carinhanha, que eu ia levar para Brasília para fazer exame, para saber de que ele tinha morrido. E né? Se eu morresse lá também, que era para fazer exame para saber de que eu tinha morrido, porque o sofrimento foi tão grande. E desconfiança, né? Eu passei a desconfiar, não confiava mais em ninguém dentro do hospital. Eu tinha medo. O único em que eu ainda confiava era o Dr. Zé Antônio, né? Porque ele via o meu sofrimento, né? Ele via, ele tinha aquele prazer de aproximar de mim, conversar comigo, me dar palavra de conforto, né? Que Deus abençoe a Dr. Zé Antônio, que Deus abençoe a Gilvan Crente, porque foi o único vereador que lutou pelo meu esposo dentro da cidade de Carinhanha. E ele, por ser um jovem,
por ser um jovem, o único vereador dentro de Carinhanha que lutou pelo meu esposo foi Gilvan. Até me emprestar dinheiro, ele me emprestou, né? Eu agradeço a Deus, né? Primeiramente, agradeço o doutor Zé Antônio, que foi um amigo muito grande que eu tive ali dentro do hospital. Eu agradeço muito por que Deus abençoe ele, que ele seja esse médico